Olá, o Unesp Notícias desta terça-feira entra em um tema que preocupa a cidade, o consumo de crack. Mais que um problema de segurança, um problema de saúde pública. Segundo a Secretaria do Bem-Estar Social, só nas ruas de Bauru são cerca de 80 usuários de crack. O Unesp em Botucatu desenvolve plástico a partir de plantas nativas. Um produto sustentável e que melhora o desempenho dos materiais usados atualmente. Você que depende do transporte coletivo de Bauru, prepare-se. Os ônibus podem parar de novo. Os motoristas querem uma nova escala de trabalho e sinalizam que devem entrar em greve a partir de quinta-feira. O Sindicato dos Trabalhadores notificou as empresas sobre a possibilidade de uma nova greve ainda nesta semana. No começo de outubro, os 500 motoristas de ônibus em Bauru entraram em greve porque a jornada de trabalho mantinha muitos funcionários por mais de 10 horas à disposição das empresas. Depois de quase uma semana de braços cruzados, eles conseguiram um acordo provisório para fazer jornadas de 6 horas. Esse acordo valia por 30 dias e terminou ontem. Uma reunião foi feita no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas, mas as empresas e o sindicato dos funcionários não firmaram um novo acordo. Agora o que eles querem é uma nova escala de trabalho de 6 horas e 20 minutos, com mais 1 hora de intervalo. Uma nova reunião está marcada para a próxima segunda-feira, dia 12, mas a categoria não quer esperar até lá. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. Foi adiada novamente ontem na Câmara a votação do projeto de lei que aumenta o perímetro urbano na região das Chácaras Bauruenses, perto do Alameda Quality Center. Ontem, os vereadores rejeitaram uma emenda da Prefeitura, o que gerou dúvidas sobre o conteúdo do projeto. Assim, o líder do prefeito, Renato Purini, pediu para rever o texto e a votação foi adiada. O Ministério da Saúde lançou um programa nacional para melhorar a qualidade do exame Papa Nicolau, realizado por laboratórios credenciados ao SUS, o Sistema Único de Saúde. Com esse exame, é possível identificar lesões que desencadeiam o câncer de colo de útero. Durante todo o mês de novembro, um conjunto de medidas referentes ao programa estará disponível para consulta pública. O objetivo do Programa Nacional de Qualidade em Citopatologia é monitorar a qualidade dos serviços dos laboratórios que realizam exames de Papa Nicolau para o SUS. Para isso, diversas medidas foram colocadas em consulta pública para serem avaliadas por profissionais de saúde. Entre as principais está a capacitação de profissionais de saúde e de vigilância sanitária para o controle da qualidade dos exames e o monitoramento pelo Sistema de Informação do Câncer, o SISCAM. Com esse monitoramento, será possível identificar as pacientes que realizaram exames no SUS e acompanhar o tratamento. O novo programa será implantado pelas secretarias de Estado e dos municípios. Todos os laboratórios que realizam exames de Papa Nicolau para o SUS devem aderir ao programa. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, vai acompanhar e fiscalizar esse processo. Os laboratórios que não cumprirem as determinações podem ser descredenciados. As ações previstas no Programa Nacional estão disponíveis no site do INCA. Especialistas que quiserem contribuir devem enviar sugestões por e-mail. Todas devem estar fundamentadas em materiais científicos. Ainda hoje vamos falar sobre o consumo de crack, que preocupa famílias de Bauru. E já no próximo bloco, você vai conhecer uma pesquisa da Unesp em Botucatu que criou um plástico que agride menos o meio ambiente. Na Unesp em Botucatu, pesquisadores desenvolvem plástico a partir de plantas nativas. Os resultados dessa pesquisa são um menor impacto no meio ambiente e um melhor desempenho para materiais que são feitos de plástico. Na Amazônia, essa planta é bem comum. O carauá é usado pelos índios para fazer cordas e redes. Já a piteira tem uso medicinal. É usada contra doenças no pulmão. No interior paulista, elas crescem nos jardins da Unesp de Botucatu, onde são usadas nos laboratórios.
É a partir de plantas como essas que pesquisadores do Departamento de Ciências Ambientais desenvolvem o superplástico, um produto sustentável e que melhora o desempenho dos materiais usados atualmente. Hoje a gente vive a era do plástico, a gente já viveu a era dos metais e hoje a gente vive a era do plástico. E como esses plásticos vêm de origem não renovável, a intenção nossa é fazer com que a gente utilize cada vez menos plásticos através do reforço desses plásticos, né? Então, quando você utiliza menos plástico, você impacta menos o meio ambiente. O plástico comum tem diversas aplicações. Está presente em quase tudo que temos em casa. É um produto do petróleo, portanto, poluente. Já o superplástico, por ser feito a partir de fibras vegetais, não agride o meio ambiente. Pelo fato de ser produzido de resíduos, muitos dos nossos plásticos são produzidos de resíduos. E segundo, produzido de um material renovável, ele é totalmente ambiental, sem impactar o efeito estufa, sem impactar a questão de crédito de carbono, etc. O petróleo tem uma vida útil, alguns estimam reserva comprovada de 60 anos, reserva hipotética 150 anos. Ou seja, o futuro do plástico vai ter que ser devotado para alguns nichos especiais. E a área de materiais renováveis vai crescer mais e mais. Para produzi-lo, primeiro é necessário extrair as fibras das plantas, de forma mecânica. No laboratório, são acrescentados reagentes químicos e depois a mistura vai para esse equipamento, onde passa por uma espécie de cozimento. O material sai do autoclave assim, pastoso. E depois de um processo de secagem por congelamento, ele vira esse pó branco, em escala nanométrica, que são partículas 1000 vezes mais finas que um fio de cabelo. Dessa forma, ele está pronto para ser usado pela indústria biomédica, onde ele vai ser transformado em diversos produtos, desde tímpanos artificiais até ligamentos de joelho. Além da medicina, outra linha de pesquisa estuda o uso do superplástico na fabricação de peças automotivas. Esse é um encaixe de janelas de ônibus. Várias peças como essa podem ser produzidas para reduzir o peso total do veículo e, assim, economizar combustível. Só com uma adição de 0,8% em peso desse nosso material no plástico comum, você vai mais que dobrar as propriedades mecânicas de resistência a impacto, tração, flexão, etc. Então, com isso, uma peça que poderia pesar, vamos supor, uma peça de carro que pesava 2,5 kg, ela vai poder pesar a metade usando o nosso material. Com a mesma resistência? Com as mesmas resistências, até mais. Unindo pesquisa e consciência ecológica, um produto como esse pode fazer a diferença na preservação ambiental. Olha, que alternativa criativa, né? Enquanto em Bauru o tempo segue firme, no estado de São Paulo a chuva tende a voltar com força amanhã. Veja os detalhes no mapa. Chove em pontos isolados do estado de São Paulo, nas regiões norte e oeste. Nas demais áreas, o tempo segue firme. Mas amanhã, o clima volta a ficar instável e pode chover em todo o estado. Em Bauru, o sol predomina hoje e amanhã. As chances de chover aumentam a partir de quinta-feira. A umidade do ar agora está em apenas 29%. Os ventos sopram fracos, a 7 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 31 graus. Amanhã, a máxima fica em 32 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, os termômetros não devem passar dos 31 graus. No próximo bloco, ao vivo, uma entrevista com o capitão da Polícia Militar, Alan Terra. A gente vai falar sobre o aumento do consumo de crack. Nossa equipe foi ao centro de Bauru e conheceu histórias de quem tenta, mas não consegue se livrar da droga. O consumo de crack está entre os principais problemas sociais da atualidade no Brasil. Bauru não foge à regra. Com o consumo vem o tráfico, um dos maiores desafios à segurança pública da cidade. Nossa reportagem foi às ruas encarar essa realidade. Os nomes das pessoas que você vai conhecer a seguir são fictícios. Ainda não eram nem 9 horas e o viaduto da 13 de maio já estava como na maioria das noites. Os usuários de drogas são de vários pontos da cidade e muitos moram nas ruas.
O mais comum é vir aqui para usar crack. Nós acompanhamos uma equipe da Secretaria do Bem-Estar Social, a SEBS, que mantém uma rotina de visitas a diversos locais de Bauru. O objetivo é dar uma oportunidade a quem só tem as ruas e as drogas. O cenário é de dar medo. Ficamos nesse local por cerca de 1 hora. Um deles aceitou falar com nossa equipe. João conta que antes do crack, a bebida foi o primeiro passo. Primeiro começou num golinho, depois num golão. Quando eu fui ver, eu estava fumando um brau. Aí eu passei para cocaína, fumando brau, e a cocaína, perdendo a droga da distribuição, que é o crack. Que não existe classe, não existe cor, raça, nada. Destrói. João tem 38 anos. Está envolvido com drogas há cerca de 15. Largou a família e hoje vive na rua. Fora da família, mas eu acho que até certo ponto sou mais feliz aqui do que lá. Por quê? Porque eu não estou vendo eles sofrer. Eles estão sofrendo, mas não estou vendo. Eles estão sofrendo porque por tua causa, está aqui na rua. Mas não está vendo. E nem eu estou vendo o sofrimento deles. Mas e se você tentar sair da rua? Tentar. Histórias como a de João são comuns. Segundo a Secretaria do Bem-Estar Social, só nas ruas de Bauru são cerca de 80 usuários de crack. O número, que vem aumentando com o passar dos anos, fez a Prefeitura criar um grupo de apoio. Todas as noites, psicólogos e assistentes sociais vão até os usuários para oferecer ajuda. E, quem sabe, reabilitação. A importância desse trabalho é para retirar essa população da rua, tentar convencê-lo para ter uma situação melhor, porque a situação é difícil tanto para eles, muitos não conseguem sair da rua, outros a gente já está arrumando emprego. Então, mostrar para eles que eles têm condição, sim, de sair daqui e conseguir uma coisa melhor para eles. Apesar do crack ser uma droga barata, não escolhe classe social. Já na segunda pedra, o usuário entra numa euforia. E daí, na maioria dos casos, não tem mais volta. Aos poucos, a pessoa vai perdendo tudo, até a dignidade. Tudo que tem vai embora, toda oportunidade que tem você perde. Aí você joga tudo fora. Mesmo quando você fala, não, eu não quero hoje, não vou fazer nada. Aí alguém fala, toca você. A droga acaba com famílias. Aqui em Bauru, chegou a destruir uma casa no Parque Jaraguá. Uma briga resultou no incêndio na residência de Dona Maria. Eu perdi tudo, geladeira, fogão, som, televisão, tudo, armário. Sobrou nada, queimou tudo. Essa família também recebe a ajuda da SEBS. Mas para combater o crack, não bastam as ações da Prefeitura. Depende de toda a sociedade. Quem vai perceber primeiro que um filho apresenta uma dificuldade? A mãe, o pai, os parentes próximos. Como que eu vou conhecer a dor? É quem está mais próximo, vai dar algum sinal. Então a família tem que trabalhar inserida nesse mecanismo. Não dá assim, por exemplo, para você dizer, olha, eu trabalho, não tenho tempo de conversar com o filho. Tem que ter um tempo, sim, tem que ter um tempo reservado para essas questões que são importantes. Não adianta também, depois do problema instalado, que nós vamos ter varinha mágica para resolver o problema. Se não houver esse compromisso da sociedade, se não houver esse compromisso dos familiares, fica muito difícil dizer que uma pessoa deixará o vício. Locais como a linha férrea de Bauru e viadutos abrigam usuários. E o vício acaba levando ao crime. Para o delegado seccional de Bauru e região, as leis brasileiras são frágeis. Pela lei, um traficante pode ficar preso de 5 a 15 anos. Já o usuário não é punido. Isso aí até incentiva o uso, porque se não há qualquer tipo de punição, a pessoa vai ficar um pouco mais à vontade para usar. Usando, alimenta o tráfico. Se a sociedade perceber que o tráfico afeta a parte sadia da nossa vida, então nós temos que reagir. E não deixando a lei mais amena, mas sim punindo. É a lei da oferta e da procura. Se você não pune, o pessoal vai usar e vai ter o traficante para vender. João, mostrado no início desta reportagem, garante que nunca precisou roubar para obter a droga. E hoje consegue ficar 4 dias sem o crack.
No começo é uma sensação boa, pra mim já não é mais. Pra mim já tá correndo no sangue. Eu consigo controlar 4 dias. Se não tiver no primeiro trago de manhã cedo, começa a tremer e sinto falta daquilo. O sonho de João, Marcos e de tantos outros que vivem o mesmo problema é sair das ruas e do vício. Você acredita que você consegue sair dessa? Eu acredito porque eu creio em meu Deus. Eu acredito, sim. Triste, né? A repórter Catiúcia Reis está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre esse assunto. Boa tarde, Catiúcia. E o que você pôde constatar ali de perto, conversando com esses usuários? Boa tarde, Larissa. Uma coisa que me chamou muito a atenção e eu quis deixar claro na reportagem, eu falo sobre medo. Mas o meu medo não era medo daquelas pessoas, eu não estava ali com medo de ser roubada. O meu medo era daquela situação, daquelas pessoas estarem precisando de ajuda. Depois de estar algumas horas vivendo com aquelas pessoas, pegando na mão, sentindo, ouvindo as histórias delas, é nítido para mim que é um problema de saúde pública, muito mais do que de segurança. Elas estão precisando de ajuda, né? Com certeza. E só foi possível fazer essa reportagem, isso eu tenho claro para mim, porque eu cheguei e conversei com eles e disse: eu estou fazendo uma matéria sobre crack. Eu quero mostrar quem está na rua, eu quero mostrar esse problema. Então, e eu fui muito franca com eles. Garanti que as identidades iam ser preservadas. E eu acho que foi por isso que facilitou conhecer essas histórias. E tem alguma história em especial que te marcou, Catiúcia? Um dos rapazes que aparecem na reportagem, ele estava descalço, sem camisa, sujo, cheirando forte, inclusive. E naquele dia ele estava muito querendo, não, eu quero sair, eu vou conseguir, e lutando. Ele estava com uma namorada. Eu voltei pela uma segunda vez nesse lugar e ele estava afastado do pessoal. E eu reparei, eu reconheci. Cheguei e comentei pelo nome. Primeiro que ele assustou. Você sabe meu nome? Eu falei, sou da TV Unesp. Ele, você lembra meu nome? Você é repórter que veio outro dia. Aí ele começou a conversar comigo. Eu falei, nossa, fico muito feliz de você estar assim tão bem. Ele falou, desde aquele dia que você veio aqui e conversou comigo, eu não fumei mais crack. E eu falei... Não, e foi assim, me marcou, porque assim, ao final eu fui me despedir, ele ficou lisonjeado, como se ele fosse muito menos do que eu. Eu falei, imagina, sei seu nome, eu conheci sua história, não tem por que eu não te cumprimentar. E ele falou assim para mim, eu falei para ele, espero que quando eu voltar aqui, você esteja ainda melhor. Ele falou, não, dona, quando a senhora voltar aqui, eu não vou estar mais aqui. E aí isso me chamou bastante atenção, assim, me emocionou muito, inclusive no dia. Então, Mayra, né, que ele se mantenha firme nessa posição. Né? E que as autoridades tomem mais iniciativas para acabar com esse problema. Muito obrigada, Catiúcia. Parabéns pela reportagem. Obrigada. Pois é, a discussão sobre crack envolve vários aspectos. E agora a gente fala mais do ponto de vista da segurança. Recebemos em nosso estúdio o capitão Alan Terra, da Polícia Militar. Capitão, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Vamos começar então, capitão, falando de alguns dados. Existe uma média de apreensão de drogas em Bauru? Essa quantidade de drogas apreendidas, ela vem crescendo? Infelizmente, o que nós temos detectado ao longo dos anos é que o volume de drogas apreendidas tem crescido a cada ano. Num comparativo muito simples, numericamente falando, da quantidade de drogas apreendidas no ano de 2011 e no ano de 2012, proporcionalmente, nós tivemos apreensões que chegaram à cifra de aumento de quase 100%. Isso nos preocupa bastante, porque a Polícia Militar ela trabalha quase que com o varejo do tráfico de entorpecentes, as pequenas quantidades, aquele tráfico do dia a dia. Quem tem o maior volume de apreensões na Polícia Militar, normalmente é o policiamento rodoviário, que tem aí uma quantidade de toneladas apreendidas todas as semanas em todo o estado e especificamente aqui na nossa região. É que eles agem direto na fonte, né? Exatamente, e trabalham com todo um sistema de inteligência policial e com certeza com um volume de denúncias. As denúncias são extremamente importantes para os órgãos policiais e principalmente para a Polícia Militar, para que nós possamos reduzir essa questão da oferta de drogas aos usuários. No nosso entendimento, diminuindo a oferta,
com certeza nós estaremos reduzindo essa voracidade das drogas com os nossos jovens, principalmente, é o público-alvo das drogas, os jovens, os adultos jovens. E o número de prisões pelo crime de tráfico também vem crescendo? Eles seguem a mesma tendência. Só neste ano, até o mês de setembro, quase 400 pessoas foram presas em flagrante pelos crimes que envolvem drogas ilícitas. Quer dizer, são 2 termômetros importantes que comprovam que o aumento no consumo, né, do uso de drogas. Tanto as apreensões cresceram quanto o número de pessoas presas. E qual é a diferença, Alain, entre o traficante e o usuário de drogas? Na caracterização criminal dele, né, eu acredito que nós estejamos tratando de um problema de contexto. Um traficante que já tem uma vida pregressa, no termo popular, né? Uma ficha corrida muito grande, várias ocorrências de tráfico de entorpecente, mesmo que ele tenha consigo uma quantidade muito pequena, é o contexto que conta na questão da apuração judicial. Em contrapartida, podemos detectar usuários com uma quantidade muito maior de drogas do que aquele traficante e dentro do contexto que ele se viu envolvido, que a unidade de polícia militar, a unidade de polícia em geral, polícia militar, polícia civil, se deparou com aquela pessoa, ela acabou caracterizando essa conduta do tráfico de drogas e não do porte de entorpecente ou do uso do entorpecente. Capitão, e como a polícia enxerga esse cenário e qual o papel que cabe à polícia? É só o papel da repressão? Aos órgãos de polícia, e em particular a Polícia Militar, nós temos diversos aspectos que devemos analisar. Começamos já desde a prevenção primária, com uma série de projetos educativos preventivos normatizados pela instituição em nível estadual. Trabalhamos aqui na região de maneira muito forte com as crianças, com as aulas do programa de repressão ao uso de drogas. O PROERD, muitas, centenas de crianças já foram formadas e provavelmente tiramos um número muito grande de crianças desse caminho. Também trabalhamos com o programa JCC, Jovens Construindo a Cidadania. São programas que tentam estimular nas crianças permanecerem o maior tempo possível longe desses problemas. Trabalhamos também numa prevenção secundária com uma série de órgãos públicos e privados em campanhas educativas de ação direta. A SEBS, por exemplo, que fez parte dessa matéria, é uma das secretarias do município de Bauru que nós trabalhamos de maneira muito forte. Por quê? Cada vez mais estamos entendendo, estamos aprendendo a lidar com esse problema de drogas e realmente verificando que também se trata de um problema de saúde pública e o usuário de drogas, ele precisa de muito auxílio. Então nós procuramos trazer conosco vários órgãos públicos que afetam diretamente a melhoria de vida desses usuários, como nós vimos na matéria, alguém que quer sair, mas por conta própria ele não consegue. Então nós temos condição de, junto com outros órgãos, levá-lo ao tratamento. Até porque é um problema de ordem social também, né? Exatamente. A questão da segurança pública, ela é mais um efeito, porque ele começa com o uso, né, com a droga lícita normalmente, depois a droga ilícita, né, os entorpecentes. Logo em seguida, se ele não tiver uma postura, um sistema para manutenção do seu vício, manutenção financeira do seu vício, ele vai procurar fora. E aí nós teremos a prática criminosa. Então o crime passa a ser um efeito do problema bem maior chamado droga. E aí nós fizemos imagens na reportagem e algumas são bem próximas, algumas imagens são de um local bem próximo a uma base da polícia. Como que fica essa relação com esses usuários? Nós temos uma relação próxima e ao mesmo tempo muito distante. Muitos deles acabam procurando os nossos policiais tentando encontrar um caminho para o tratamento e são devidamente encaminhados. Outros que vivem à margem da sociedade e envolvidos por um contexto social bem mais problemático, procuram se afastar da polícia. Então fica uma situação de a vivência do dia a dia numa área degradada e a polícia contribuindo com outros órgãos para tentar recuperar essas pessoas. Veja que viadutos, áreas degradadas, pouco iluminadas, uma questão de urbanismo,
imóveis abandonados. Problema é um sério. problema bastante sério, social e também de segurança pública, porque normalmente os drogaditos, eles vão procurar esses locais para se esconder, porque eles já vivem à margem da sociedade. E, como foi comentado, até uma questão de dignidade humana. Eles procuram se afastar cada vez mais, porque eles se sentem inferiores, né, em relação à sociedade, ao dia a dia da nossa vida. E eles procuram esses locais. Então, quanto menos nós tivermos essas áreas degradadas, esses imóveis abandonados sendo utilizados por eles, é mais um trabalho dos muitos que podem ser executados pelas autoridades públicas, pela iniciativa privada e, acima de tudo, pelos cidadãos. Se todos nós, num contexto bem mais amplo, não nos mobilizarmos, não é apenas um ou outro órgão que vai conseguir resolver esse problema. Quer dizer, é preciso uma mobilização de várias frentes, né? Exato, e nós estamos aprendendo a trabalhar com isso. Esse problema drogas, principalmente o crack, que tem esse efeito nocivo de alta velocidade, nós estamos trabalhando com esse problema há muito pouco tempo. Estamos ainda lidando, aprendendo a trabalhar com esses usuários, com essa droga que interfere tanto na vida social e familiar, muito mais rapidamente do que as outras drogas conhecidas. Tá certo, muito obrigada por suas informações, capitão. Eu que agradeço. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!